E minhas amigas, meus amigos, com imenso prazer estamos levando a você, a partir de agora e semanalmente através do nosso programa, o quadro Utilidade Pública, visando levar a você, amiga, você, amigo, mais informações e trazer à mesa muitas discussões a respeito de todas as situações que nos afligem como munícipes e como brasileiros também. Na tarde de hoje, venho trazer a você, amiga, você, amigo, um assunto muito importante que por muitas vezes aflige a tua vida, a minha vida, de todos nós, que são os conflitos em que nós nos envolvemos ao longo de toda a nossa vida, né? Conflitos esses que muitas vezes nos levam a bater as portas da justiça e também nos levam ao desalento da morosidade da mesma. Os nossos tribunais estão sobrecarregados de processos, muitos processos que poderiam ser resolvidos, uma discussão, uma desavença entre um vizinho, entre um caso pequeno de uma relação comercial, e que vão parar nos tribunais, afogando muitas vezes e tirando a eficiência do Poder Judiciário. Através de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, foi aprovado o CEJUSC, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, já implantados em muitos estados e cidades do nosso país, e Bragança Paulista também agraciada com a implantação do Centro Judiciário. Aqui em Bragança nós temos o prazer de estarmos aqui na Universidade de São Francisco, onde funciona o Centro Judiciário de Soluções e Conflitos, e ao meu lado o seu coordenador, excelentíssimo senhor juiz de direito, titular da terceira vara civil da nossa comarca, doutor André Gonçalves de Souza, e que vai falar um pouco para a gente sobre esse tema tão importante, sobre essa nova modalidade de solução de conflitos, né, doutor? Um prazer poder levar ao nosso público um pouco do seu conhecimento, né, nessa área tão importante, em que todos agora poderão ter uma resposta mais rápida, mais eficiente da justiça na solução dos seus conflitos. Orlando, muito obrigado aí pela gentileza de comparecer aqui ao CEJUSC, nos visitar com o objetivo de mostrar ao seu telespectador as dependências do CEJUSC, quais são as pretensões do CEJUSC, né? E como você introduziu bem, nós, todos os cidadãos, temos o potencial de estar envolvido em algum conflito na vida, né? Quer seja no acidente de trânsito, quer seja um conflito de vizinhança, quer seja uma disputa dentro da família. Então, o Poder Judiciário é a instituição adequada para a resolução desses conflitos. Só que a população tem aumentado, a conscientização dos direitos também tem se elevado substancialmente, e o Poder Judiciário tem encontrado problemas estruturais para dar conta dessa demanda. Então, daí nasceu a intenção de se criar mecanismos alternativos de solução desses conflitos. Então, nós estamos vivendo um momento em que nós estamos saindo de um paradigma de judicialização, de somente a justiça resolver os problemas, para que as próprias pessoas retomem a consciência de que elas mesmas é que devem buscar a resolução dos conflitos. Mas o judiciário não vai se furtar a mediar essa resolução, né? Então, nós aqui, desde dezembro de 2012, nós criamos o CEJUSC, vão completar 3 anos aqui em dezembro próximo. Nós temos uma equipe de profissionais habilitados, mediadores, conciliadores, que estão preparados para receber essas pessoas que têm os conflitos, né? E para que essa solução seja a mais rápida possível, né? Que não tenha que passar por aquela rotina do Poder Judiciário tradicional, em que naturalmente há uma demora, né? E nós estamos oferecendo aqui no CEJUSC, nas dependências da universidade, que é a nossa parceira nesse empreendimento, estamos oferecendo um caminho alternativo, mais rápido, muito mais barato, porque ele é inteiramente gratuito, né? E com essa possibilidade de solução dos conflitos o mais rápido possível. Então,
As pessoas devem conhecer aqui o Sejusc, né, se valer dele, aproveitar que essa ferramenta que o tribunal está disponibilizando, o Tribunal de Justiça de São Paulo, e aproveitar isso para solucionar os seus problemas da maneira mais rápida possível. Bom, os problemas são diversos, como falamos aqui, né? Pode ser um acidente de trânsito, pode ser uma desavença com o vizinho, uma desavença dentro da própria família, ou, enfim, uma infinidade de conflitos que poderão surgir ao longo da vida. Vamos iniciar aqui pelo começo, falando, a partir do momento que a pessoa tem, então, está envolvida dentro de um conflito, ele vai ter que tomar uma medida judicial. A partir de agora, você já não precisa começar por aí, né? Pode procurar, então, o Sejusc, ela vem e se dirige aqui à Universidade de São Francisco, ao núcleo do Sejusc aqui, né? Vai relatar os fatos, alguém vai recepcioná-la e relatar esses fatos, o que vai gerar, vamos chamar assim, de um processo? Exatamente. Na verdade, não é um processo, né? No conceito tradicional. Vamos chamar de procedimento, um expediente. Então, a pessoa que está diante de um conflito, ela quer que uma pretensão dela seja aceita, só que a outra parte não está resistindo a essa pretensão. Então, ela vem até as dependências do Sejusc, expõe o problema para o nosso servidor, né? O nosso servidor, ele vai anotar qual que é a natureza do conflito, qual que é o conflito, e vai expedir uma carta convite para a parte adversa, para a parte adversária, né? Para que ela compareça numa sessão de mediação em data não superior a 30 dias. Porque o objetivo do Sejusc é que o problema seja resolvido da forma mais rápida possível, né? Então, nós temos aqui uma pauta de audiência não superior a 30 dias. Então, a pessoa vem hoje, em no máximo 30 dias, ela consegue já marcar uma sessão, é expedida uma carta convite para a parte adversária, e aí, no dia marcado para a sessão de conciliação ou de mediação, ambas as pessoas envolvidas no problema terão a oportunidade de conversar, de debater, sob a orientação de um mediador ou conciliador, e, se preferirem, acompanhadas de seus respectivos advogados, o que não é necessário. As pessoas podem comparecer sem acompanhamento de advogado, que elas estarão orientadas por um profissional devidamente preparado. Então, ocorrendo o acordo, é expedido um documento no qual as pessoas declaram seus compromissos, né? E esse acordo ele é levado à apreciação do juiz de direito, no caso eu, e homologo esse acordo, né? Eu aprovo esse acordo, e esse acordo, ele, caso seja descumprido por qualquer uma das partes, ele pode ser executado no fórum. Então, a parte de execução ela tem que ser feita no fórum. Mas, normalmente, os acordos são cumpridos, né? Então, é uma ferramenta interessantíssima aqui para o cidadão de Bragança Paulista. Então, hoje nós temos essa resposta rápida do judiciário, que todos nós sempre almejamos, né? Podemos, num prazo tão curto como o próprio doutor André falou, de 30 dias no máximo, estarmos sentados, estamos ali diante de uma contenta, de um conflito qualquer, de qualquer natureza, não é? Já para ver uma rápida solução. E como disse, sentou aqui, assinou o acordo, saem felizes, saem com a sua ansiedade de justiça já totalmente satisfeitas, não é? E terá o peso, vamos dizer assim, de uma sentença, não é? Porque muito melhor do que uma boa demanda é um mau acordo até. Essa é uma frase antiga que existe, não é? Que mais vale um mau acordo do que uma boa demanda, e você vai ter, num prazo muito curto, de 30 a 45 dias, no máximo aí 60 dias, já a solução final desse conflito, já a mediação. Agora eu quero aproveitar, André, e perguntar, e que você fale também ao nosso público, né? Qual o critério do mediador? O mediador, ele é nomeado, ele é escolhido pelas partes, como se dá a escolha do mediador? Então, que, aliás, desculpe, para que você, amigo, tenha uma noção, o mediador é uma pessoa
que pode exercer qualquer tipo de atividade em nosso meio, em nossa sociedade, mas que vai passar por um curso, não é? Para se habilitar a ser um mediador. E podendo, então, solucionar aqui, numa única audiência, numa única vinda das partes, como você falou, não é necessária a presença obrigatoriamente de um advogado, em se querendo fazer acompanhar, tudo bem. E às vezes, o conflito se dá por valores tão pequenos, né, que não compensa nem você pagar os honorários de um advogado para resolver um negócio tão pequeno. E que aqui vai ter essa solução rápida, eficiente, acima de tudo econômico, e uma resposta muito rápida do judiciário, né? Sim, perfeito. E com relação ao mediador, são pessoas que passaram por um curso específico que o tribunal exige, né? E essas pessoas recebem um preparo adequado para conhecer, para abordarem as pessoas que procuram aqui o Sejusc e ajudar as pessoas a elas mesmas encontrarem a solução para os seus problemas, né? Aqui a gente divide entre conciliadores e mediadores, né? Dependendo do tipo de ação. Então, numa breve explicação, o conciliador ele é indicado para aquela causa em que as pessoas elas estão em desacordo com relação a um ponto. Elas não mantêm uma relação continuada. Então, poderia citar, por exemplo, uma ação de cobrança, né? Então, que as pessoas elas só têm aquela questão pendente. Então, o conciliador aí, ele o profissional mais indicado, porque ele vai propor soluções, fazer propostas de parcelamento, né? Então, nesse caso, o conciliador é o profissional mais indicado. Já em questões em que as pessoas mantêm uma relação constante, como é o caso de família, o caso de vizinhança, aí nós sugerimos a indicação de um mediador. E esse mediador, ele tem um preparo para orientar as partes a elas mesmas buscarem uma solução para os problemas delas. Então, ele vai fazer ponderações na audiência, na sessão de mediação, de modo que elas consigam, por vias próprias, retomarem um diálogo e resolverem elas mesmas esses problemas, né? Você imagina, Orlando, se no caso de uma guarda de uma criança, de visita de uma criança, se toda vez que tiver um problema pendente, esses pais envolvidos tiverem que recorrer ao judiciário ou ao Sejusc para solucionar. Então, nesse caso, o tipo de procedimento mais indicado é a mediação, porque o mediador ele vai tentar reaproximar as partes, fazer com que elas amadureçam e consigam resolver por elas mesmas os seus problemas. E os mediadores e os conciliadores, eles não são escolhidos, né? Eles fazem parte aqui do grupo do Sejusc, né? É claro que dependendo do tipo de conflito, nós vamos indicar ou um mediador ou um conciliador, né? Mas são pessoas totalmente capacitadas, preparadas e pessoas plenamente aptas a orientar e a presidir essas sessões de conciliação. Então você vê que agora já podemos assim almejar uma resposta muito mais rápida, né? Podemos contar agora com esse novo núcleo que se estabelece e poder levar a você a solução de um conflito, de uma desavença, muitas vezes no âmbito familiar, onde as partes, né, por pequenas coisinhas, por pequenas diferenças, entram em conflito e não se acertam. Nada como alguém de fora que ouça os dois lados, que possa apresentar uma solução viável, que possa, como você bem falou, que acima de tudo, o mais importante não é só você vir aqui e resolver uma diferença, um conflito, mas dar continuidade a um relacionamento saudável e, acima de tudo, ver a sua ansiedade, ver os seus anseios prontamente atendidos aqui. Com isso, nós teremos também um desafogo muito grande lá no judiciário, né? Isso é, antes de nós chegarmos a esse outro ponto, eu gostaria também que se falasse que uma vez que não se chegue a uma solução, né, aqui de conciliação, de entendimento, as partes poderão então
recorrer ao judiciário, né? Ah, sim, perfeitamente. Caso, por alguma circunstância ou outra, não seja possível chegar a um consenso, a solução talvez seja o ingresso da ação. Então, é uma tentativa de solução rápida daquele conflito que se instaurou na vida real. Mas, caso não seja possível chegar a esse acordo, aí a parte é plenamente livre, né, para propor a sua pretensão no juizado especial cível ou nas varas cíveis comuns, né, que existem lá no fórum. Aí nós instalamos o conflito tradicional, o processo tradicional. Agora, mesmo nesses casos, o Sejusc também tem um papel não só de tentar a conciliação ou a mediação pré-processualmente, ou seja, antes da existência do processo, mas mesmo depois de instaurado o processo, é perguntado às partes se elas têm interesse que seja marcada uma nova audiência, né? E aqui mesmo, o mediador e o conciliador, se perceberem que naquele dia específico não está sendo possível a concretização do acordo, mas que as partes estão próximas de chegar numa solução pacífica, nada impede que eles mesmos remarquem uma outra data para que as negociações sejam retomadas, né? Porque a intenção do Sejusc é que esse conflito ele cesse, né? Quer seja antes do processo, quer seja durante o processo. Então é uma busca constante pela conciliação. Então, a amiga e o amigo que já ingressaram com uma ação judicial, seja essa contenda abrangendo a área que for, com exceção da área criminal, quero crer, não é? Ela pode vir aqui ao Sejusc, colocar e esse processo cessar lá no judiciário através de uma conciliação aqui. Qual o tempo médio hoje no judiciário entre ingressar com uma ação, ela ser distribuída entre as varas, o juiz tomar conhecimento, expedir o mandato para uma primeira audiência? No processo tradicional, na minha vara, por exemplo, dependendo da demanda, né, primeiro a parte entra com a ação, a parte adversa é citada e a primeira audiência ela vai ocorrer aproximadamente 6, 7 meses depois do ingresso da ação. Ao passo que aqui no Sejusc, como já tinha dito anteriormente, a primeira audiência já acontece nos primeiros 30 dias após a distribuição do pedido, né? Daí porque o Sejusc é uma ferramenta mais adequada, né? Agora, o processo tradicional, além de demorar um pouco mais para ter essa primeira audiência, depois que é proferida a decisão, nem sempre a decisão, as partes se conformam com ela. Então, existe a possibilidade de recurso. E o recurso, ele, pela grande quantidade de recursos que existem, ele tende também a demorar um pouco para a sua análise, né? E os recursos também podem se estender para Brasília, por exemplo, né? Então, nós temos conflitos que demoram anos para serem resolvidos, né? Então, é daí o interesse do Sejusc para que essa solução seja alcançada o mais rápido possível. Poderíamos ter uma perspectiva que entre o ingresso de uma ação no judiciário, em termos normais, como eram antes do Sejusc, né, até uma solução final com todos os recursos pertinentes, podemos pensar aí em 5 anos mais ou menos de tempo? Sim, é possível, é perfeitamente possível, até mais, né? Ainda nós estamos aí às vésperas de entrar em vigor o novo Código de Processo Civil, né, que tem por objetivo diminuir esse período, né? O grande mote do novo código é a diminuição da tramitação do processo, né? A diminuição do tempo de tramitação do processo. Mas nós temos casos aí escabrosos em que a ação tem 20, 30 anos e às vezes é um conflito de vizinhança que foi parar no Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Então, é um sistema que realmente se demonstrou incapaz de atender à modernidade, né? Daí porque o novo Código de Processo Civil, que inclusive prevê expressamente a mediação e a conciliação, e o Sejusc,
né? Então, o Sejusc ele já está previsto no novo Código de Processo Civil, que vai entrar em vigor em março do ano que vem. Então, por aí você vê, né? E às vezes, gente, é aquilo. Uma ocasião, nós tivemos o prazer de recebermos aqui o ministro César Peluso, né? Que está numa busca constante pela aprovação de uma PEC, onde, a partir do momento que seja dada a sentença em primeira instância, seja cumprido já esta sentença, né? O que leva as pessoas a terem essa resposta mais rápida e mais eficiente do judiciário. E muitas vezes, minha gente, é aquilo. O judiciário é sobrecarregado de pequenas coisas, de coisinhas tão insignificantes, que podem ser resolvidos, às vezes, numa simples conversa entre duas pessoas, não é? Mas que nenhuma das duas abre mão, nenhuma dá o braço a torcer, digamos assim, em busca de uma solução. E agora o Sejusc vem a preencher essa lacuna que nós tínhamos junto à sociedade, para que você, amiga, você, amigo, possam ver essa solução muito mais rápida. E o César Peluso falou de todos os recursos que chegam ao Supremo Tribunal Federal, somente 1% de sentenças são revistas, não é? Porque o resto é mantido a sentença de primeira instância. Então, isso vai se tornando um hábito, esses recursos infindáveis, levando processos a se arrastarem por anos a fio, e o judiciário perdendo a sua eficiência, perdendo a sua resposta muito mais rápida, que tenho certeza, vocês como magistrados gostariam de dar à sociedade, não? Assim, é plenamente gratificante os resultados que nós alcançamos aqui no Sejusc, né? E isso é o objetivo do Poder Judiciário, né? Que os conflitos sejam resolvidos da forma mais rápida e mais satisfatória possível para todos os envolvidos. E hoje a conciliação e a mediação são as alternativas ao processo tradicional, a esse processo demorado, lento, e muitas vezes que não se alcança o resultado esperado, né? Então, daí porque toda a comunidade jurídica está hoje plenamente convicta de que a alternativa mais eficaz para a solução dos conflitos entre as pessoas é a conciliação e a mediação, que o Sejusc tem por objetivo tornar uma postura cotidiana das pessoas, né? Nós temos aqui também, Orlando, nós temos aqui também o setor de cidadania aqui no Sejusc, que também ele visa a conscientização das pessoas, visa também a ser um fórum de solução de questões, por exemplo, às vezes nós temos uma dificuldade das pessoas exercerem seu direito de visita. Por exemplo, o pai não tem um espaço para exercer o direito de visita, porque a mãe não deixa, a mãe tem receio. Então, nós estamos aqui criando no Sejusc também essas alternativas, esses espaços, por exemplo, uma brinquedoteca, o atendimento por um psicólogo, por uma assistente social, normalmente alunos da universidade. Então, nós temos várias ideias e vários projetos nesse sentido, né? Então, o Sejusc ele é bastante amplo. Ele acolhe essas pessoas com conflitos, né, antes de ingressarem com a ação, abriga as audiências durante a tramitação do processo e também tem a preocupação de acompanhar as pessoas no aspecto da harmonia familiar, né? Então, o Sejusc tem sido cada vez mais ampliado os seus objetivos. E todos os tipos de conflitos podem aqui ser trazidos, quer no âmbito civil, no âmbito de família, onde quer que haja um conflito, ele pode começar por aqui, pode começar pela tentativa dessa conciliação tão importante e, acima de tudo, da solução rápida de um conflito, né? Sim, não há restrição, não há limitação. Qualquer conflito, né, de vizinhança, de família, de cobrança, até empresas, né? Nós temos aqui, não raro,
mutirões de empresas que têm várias pendências com seus clientes, e as empresas nos procuram, nós designamos uma data, e aí são várias pessoas são convidadas a comparecer para resolver os seus problemas financeiros com as instituições bancárias, né? Então também nós temos aqui mutirões, e a intenção é ampliar isso para outras causas, por exemplo, as questões afetas à CDHU, a moradia popular, né? Então nós temos aqui também esse trabalho dos mutirões também, que é excelente, e que evita que essas empresas tenham que ajuizar ações no fórum para cobrar esses valores. Então as empresas convidam e fazem propostas interessantes para as pessoas resolverem as suas pendências financeiras, que muitas vezes até as prejudicam no cotidiano, né, na obtenção de novos empréstimos. Às vezes as pessoas estão com os nomes sujos, né, os nomes, e esse trabalho do Sejusc faz com que esse nome ele seja o mais breve possível retirado dos órgãos restritivos de crédito, por conta desses acordos que são feitos em sede de mutirões. Aproveitando essa oportunidade e esse gancho que você me dá, nós temos hoje, né, certos fatos que são, assim, uma agressão ao cidadão, ao contribuinte, vamos chamar assim, né, porque eu tenho uma certa revolta quando se referem a nós como povo. Povo é quem quiser. Eu me sinto sempre o contribuinte, o pagador da conta, o empregador do funcionário público, né? E nós temos aí, por exemplo, ontem foi anunciado nos noticiários a exorbitância, e eu não consigo entender de onde vem, né? 364% de juros ao ano sobre o cheque especial, 340% sobre o cartão de crédito, né? E uma pessoa, muitas vezes, pega aquele contrato cheio de letrinhas pequenas lá do banco, né? Um calhamaço desse tamanho para obtenção de um cartão de crédito ou de um limite de cheque especial. Pela experiência de vida que tenho na assinatura de contratos comerciais, não é? Quantas vezes eu vendi um imóvel de altíssimo padrão, de um valor agregado muito alto, e notava que as pessoas não liam o corpo do contrato. Ela lê lá a qualificação dela, da outra empresa, vê as condições e data de pagamento e não lê, muitas vezes, aquilo que vai, ao final, assinar. Claro que em juízo não se pode alegar desconhecimento pelo que você rubricou e assinou, mas pessoas não tão esclarecidas chegam ao banco, vão assinar esses contratos e depois vão ser vítimas de uns juros que eu não consigo entender, né? Quando o governo anuncia uma inflação anual de 9% ao ano, quando se projeta uma taxa Selic de 14,5% agora com o último aumento ao ano, o que leva uma instituição financeira a promover essa verdadeira agiotagem internacional em cima de uma pessoa, de um cliente dessa instituição, né, por desinformação, quer o que seja, a pagar tamanha exorbitância. Se essa pessoa teve uma complicação qualquer ao longo do tempo e entrou no sistema de débito, isso vai virar uma bola de neve que não vai ter como essa pessoa pagar. Porque não adianta a instituição falar, você tem que pagar, né? E aí eu te pergunto, esse conflito, essa diferença, essa dúvida, essa garantia do direito do contribuinte, né, de poder estar, como é que eu vou afrontar uma instituição financeira, porque eu chego ao gerente e falo, como você quer me cobrar 374%? Não, mas está no contrato, que eu não li. Não é? E como é que isso vai acontecer? E como que a pessoa pode fazer para cessar essa exorbitância, ter novamente seus direitos garantidos aqui, como você bem colocou, né? Ter a possibilidade de novamente estar ativo no mercado de consumo, porque muitas vezes é isso que leva essa pessoa a não poder consumir, é isso que vai gerando essa crise que nós estamos, por falta de iniciativa das pessoas de consumirem e de possibilidade, porque tiveram seu nome lançado nos serviços de proteção ao crédito, em função não de não querer pagar, mas em função de um juro exorbitante como esse, não ter a condição de liquidar. Esses conflitos podem vir aqui para o Sejusc?
Só antes de responder a sua pergunta, no Brasil, nós temos um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo, né? E isso foi reconhecido pela comunidade jurídica internacional. Então, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele traz em seu bojo vários dispositivos que visam a proteger o consumidor sob essa ótica que você levantou, né? Muitas vezes o consumidor, pessoa física ou pessoa jurídica, premida ali pela crise, pela necessidade de dinheiro, ela acaba aceitando esses juros que são abusivos, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor, apesar da pessoa ter concordado, ter aposto a sua assinatura naquele contrato, o Código de Defesa do Consumidor permite a revisão dessas cláusulas, a revisão desses abusos, né? Então, nós temos uma legislação que protege o consumidor. O cidadão, sabendo disso, ele tem que fazer valer os seus direitos, né? O caminho é propor uma ação de revisão desse contrato, né? É plenamente possível que isso aconteça aqui no Sejusc. O problema é se a instituição financeira ela vai reconhecer aqui essa abusividade, né? É possível que a empresa proponha algum cálculo que facilite o pagamento, né? Algum desconto que faça com que o consumidor aceite, consiga pagar, né? Mas se a instituição financeira não concordar, então é possível que o consumidor procure um advogado ou entre com uma ação no juizado pedindo a revisão dessas cláusulas, né? E se o judiciário, analisando essas cláusulas com base no Código de Defesa do Consumidor, perceber que essa cláusula é abusiva, que esses juros ele é irreal ou surreal, né, diante da economia, o judiciário com certeza ele vai decotar esses juros abusivos, né, e vai fixar um juros, uma taxa de juros condizente com a realidade do país, né? Mas são problemas macroeconômicos, né, que muitas vezes a gente não... nós somos um cenário de globalização, então o que acontece na China, nós temos reflexos aqui no Brasil, né? A China tem uma expectativa de bolha lá no seu mercado imobiliário e aqui o dólar aumenta significativamente. Então nós estamos num cenário realmente difícil, né, economicamente falando. Mas essa questão do abuso dos bancos, ela tem sido levada ao conhecimento do judiciário e apesar das pessoas terem concordado, naquele momento o judiciário analisa se a pessoa realmente estava em condições de discutir aquela cláusula, né? E muitas vezes, como você disse, a pessoa ela não tem força para impor ou para modificar uma determinada cláusula que muitas vezes já está redigida em letras diminutas, né, que a pessoa sequer tem conhecimento, né? E mesmo que ela tente argumentar, tente modificar, muitas vezes o fornecedor não concorda e a pessoa não tem outra saída a não ser se submeter àquelas cláusulas. Mas isso não impede que, num futuro, essas cláusulas sejam revistas pelo Poder Judiciário. E é exatamente esse o objetivo maior do nosso quadro Utilidade Pública. Levar a você, amiga, a você, amigo, mais conhecimento sobre os seus direitos. Um conhecimento maior que te permita exercer com toda a primazia a sua cidadania e todos os seus direitos como cidadão e como consumidor. Esperamos, na tarde de hoje, termos levado a você um pouco mais de conhecimento através desse órgão tão importante do Judiciário, que a partir de agora está à sua inteira disposição para a solução de conflitos, seja ele de qualquer natureza. Você tem essas portas muito abertas, um acolhimento do Judiciário amplo, total e irrestrito, para que os seus problemas, num curto espaço de tempo, se resolvam. E você possa mudar essa opinião de que a justiça tarda, mas não falta. Agora ela vai ser rápida, ágil e não faltará nunca. Quero aqui agradecer a sua participação,
essa sua elucidação a respeito de um órgão tão importante que o Judiciário coloca à disposição de todos os cidadãos da nossa cidade, não é? E que cada vez nós possamos ter mais eficiência, mais plenitude no nosso direito como cidadão. Um abraço, muito prazer em tê-lo aqui conosco, viu, André? Eu que agradeço, Orlando, endosso suas palavras e nós estamos aqui realmente de braços abertos para atender as pessoas que necessitam do serviço judiciário. Nós estamos funcionando aqui na Universidade de São Francisco, no anexo. A Universidade de São Francisco é a nossa parceira nesse empreendimento, né? E estamos aqui diariamente funcionando e esperando que as pessoas realmente nos procurem, né? E que vão ficar satisfeitas com os resultados que aqui são obtidos. E nós levaremos a você, amiga, a você, amigo, todas as semanas e traremos à mesa temas importantes que visam exatamente a garantia da nossa cidadania, dos nossos direitos, como consumidor, como cidadão, acima de tudo, como brasileiros e seres humanos. E na tarde de hoje, foi a vez do Sejusc, essa nova modalidade do Judiciário que visa levar a eficiência que você sempre esperou. Dr. André Gonçalves de Souza.